pastora. Pai amado e querido Deus, a tua filha está aqui diante do teu altar para ser porta-voz da tua palavra. Pai, é a tua flecha na tua aljava. Saca ela e atinge o teu alvo para falar com a tua igreja. Um dia específico das mulheres, mas não é só para nós não, porque todos os dias é feito para nós, mas um dia específico, mas é para a tua igreja, e a tua igreja ela é posicionada, Senhor, em nome de Jesus, numa posição feminina, porque o Senhor vai vir buscar uma noiva, independente do sexo, Senhor, se é masculino ou feminino. E eu quero abençoar a vida da tua filha juntamente com a tua igreja. Reforça, Pai, os anjos ao seu redor. Repreende toda retaliação, queima toda, Pai, em nome de Jesus, investida de Satanás, toda a fúria das trevas, Pai, em nome de Jesus, que ela venha ser usada com ousadia e graça para falar aquilo que está no teu coração para nós, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que é necessário ouvirmos e aquilo que precisamos. Toma a tua filhinha, Pai, reveste ela com as tuas armaduras e enche ela do teu poder. Nós abençoamos no nome de Jesus, crendo no milagre, em nome de Jesus. E você que crê, aplaude ao Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deixa eu aproveitar que você está em pé. Eu queria ler um texto bem conhecido. Na verdade, a primeira parte do milagre bem conhecido, que está lá em 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu queria ler a parte A do versículo. Posso ler? Amém? Diz assim, ó: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou muito feliz nessa noite de poder estar com os irmãos, essa igreja que eu amo de coração. Sei que os irmãos têm orado por nós, né? E nesse dia do Dia Internacional da Mulher, o Senhor tem dado graça às mulheres, né? Que têm servido ao Senhor, que têm sido instrumento de Deus. Então eu quero glorificar Deus por cada vida nessa noite, principalmente, né? Especialmente nessa noite, nós as mulheres. Louvo a Deus por estar aqui de novo, né? No sentido de repetir que é uma igreja que eu amo muito, tenho muito carinho, e eu louvo ao Senhor. Eu vou dizer isso, mas é debaixo do sangue de Jesus, não é nenhum orgulho da minha parte, mas apareceram vários convites para eu poder participar, mas o meu coração estava com vocês nessa noite. Amém? Por isso, não porque, glória a Deus, não porque eu acho que eu sou alguma coisa, de jeito nenhum, mas é porque eu precisava estar exatamente nesse oásis que o Senhor tem preparado nesse lugar. Amém? Por isso, irmão, a minha alma, era uma necessidade minha, não é necessidade da igreja, porque a igreja tem pregador, tem pregadoras, tem uma liderança que eu amo de coração, vocês sabem disso, mas eu estou como, sabe quando você precisa de estar num oásis? E Jesus preparou para mim nessa noite. Amém? Por isso, então eu quero louvar a Deus por isso, né? Não é? Então algumas pessoas me ligaram: mas Raquel, não posso, eu quero estar lá junto com meus irmãos, com as minhas irmãs, sentindo a graça dele, sendo instruída, sendo pastoreada. Não tem coisa melhor, irmão, do que isso, é sério. Às vezes as pessoas acham que não, irmãos, tem um momento que a gente tem que ouvir, que a gente tem que estar nessa comunhão, né? Vendo o que Deus está fazendo desde o começo. Amém? Por isso, então eu quero glorificar Deus por essa igreja, por esse carinho, pelas orações, pelo bispo, pela pastora, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me dá. Eu queria dividir uns pensamentos com os irmãos, e sempre os irmãos me dão bastante tempo, mas eu quero dividir mesmo os pensamentos. Espero não cansar os irmãos, quero ser rápida nessa noite, né? Eu fiquei prestando atenção, irmãos, em tudo que estava acontecendo aqui nessa noite, de novo, né? No sentido de dizer que a gente precisa ter os ouvidos sensíveis, né? Para ouvir aquilo que Deus está falando, né? E o Senhor falou muito com a gente de não parar, né? Eu fiquei maravilhada na hora que as meninas, vou dizer assim, né?
do gesto, né? Assim que fala, né? Se apresentaram, e que presença, que glória de Deus, dando para nós um recado: não para, não é hora de parar, não é? Eu tenho um versículo que eu acho maravilhoso lá em Cantares capítulo 2, verso 1 e verso 2, né? Capítulo 2 de Cantares, verso 1 e 2. O primeiro fala: eu sou a rosa de Saron, né? Olha lá, ó, e o lírio dos vales. E depois no verso 2 é maravilhoso também, porque ele fala: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. O que o noivo está falando para a noiva é o seguinte: apesar de toda a dificuldade, né, do contraste entre espinho e lírio, né, tem um contraste enorme, né, mas o lírio não é sufocado, pelo contrário, ele continua florescendo, ele continua aparecendo, porque a graça de Deus, amém? Por isso, irmão, não deixa que os espinhos sufoquem. Então, eu fiquei maravilhada nessa noite, ou seja, apesar da dificuldade que você está passando, apesar das crises que você deve estar passando, não pare, porque falta pouco. Jesus vai virar esse cativeiro e o nome dele vai ser glorificado. Você pode adorar Jesus por isso? Falta pouco. Xandarrama labraçu. Falta pouco, aleluia. Talvez você viu aqui pessoas se desmanchando, vamos dizer assim, na presença de Deus, no sentido de sentir a graça de Deus, de que estão num momento maravilhoso, mas tem outras pessoas, quem sabe, está cercado de espinhos, de crises existenciais e por aí vai. Mas há uma palavra de Deus para você nessa noite, como já foi falado: não para, não baixe a guarda, continue caminhando, continue clamando, porque Jesus vai virar esse cativeiro, amém? Por isso, e o nome dele vai ser glorificado logo, logo. Vai ser pouco, é pouco tempo, o Senhor vai fazer isso para a glória do nome dele. E eu estava pensando, irmão, nessa mulher, né? Tantos textos, né? Mas essa mulher, já há dias que essa passagem está no meu coração, no meu devocional, né? Esse que você faz, eu não sou privilegiada de fazer, toda a igreja faz, a gente sabe disso. E eu achei interessante, essa certa mulher, a primeira coisa é que ela nem tem nome. Eu fico maravilhada com isso, é uma certa mulher. Mas aí ele dá uma pontuada melhor, dá uma afinada melhor, né? É das mulheres, dos discípulos, dos profetas. Então, certa mulher, das mulheres, dos discípulos, né? Dos profetas, clamou Eliseu. Então, olha que interessante, uma mulher, a gente conhece o texto, a gente sabe da história dela, uma mulher que estava numa crise econômica, né? E outras, mas essa principalmente. Viúva, o marido morreu, deixou uma dívida enorme para ela. E o que eu acho interessante, irmãos, é que ela encara essa situação, não é? A gente não vê essa mulher em casa, ela não vai, eu não vejo, não dá para ver essa mulher em casa, pode até ter chorado, mas ela vai buscar, ela vai clamar, ela sai da passividade, porque às vezes, irmão, a pressão é tão grande em cima da gente, que a ideia é que a gente seja passiva na situação, que a gente fique inerte na situação, e não é esse o conselho de Deus, a direção de Deus para nós, apesar de todo, eu vou dizer isso, de toda essa pressão, né, de tudo que você está vivendo, né, busque a orientação de Deus, clame ao Senhor, porque Ele continua dando resposta para a glória do nome dEle. E essa mulher sai da sua casa sabendo, ela conta isso, né, no texto, que os filhos vão ser, olha, irmãos, os credores vão buscar os filhos e os filhos vão ser escravos. Você tem ideia? A mulher, é lógico, a dívida aqui é grande, ela não tem como pagar. Mas olha o coração dessa mãe, sabendo que esses filhos vão ser escravos. Os credores foram lá, não vão perdoar, não tem misericórdia. Às vezes é assim, a vida aparece para a gente, parece que sem misericórdia, não é? E a Bíblia diz então que diante dessa crise, sabendo da probabilidade, né, dos credores levarem seus filhos embora para serem escravos, né, a Bíblia diz que ela clama, ela chega diante do profeta e clama. Diz que o profeta pergunta para ela, troca algumas palavras com ela, mas eu fico maravilhada. Primeiro, ela se levanta, ela sai do lugar dela e vai buscar uma solução para o problema dela. Olha que interessante, né? Então ela vai lá buscar uma direção e chega lá, o profeta diz para ela: o que é que você tem lá em casa? Isso é muito conhecido nosso, né? O que é que você tem lá em casa? E ela diz que é só um pouco, irmão. Ela só tem um pouquinho de azeite na botija. Já pensou? Já pensou que tem hora? Às vezes a gente não quer dizer isso, a gente não quer ter a humildade de dizer isso, né? Mas é preciso ser dito. Tem hora que só tem um pouquinho, irmãos. Só restou um pouquinho de esperança. Às vezes só restou um pouquinho para esse café. Está tão diminuto, está tão pouco. Tem gente que tem coragem
né? Ou tem gente que não tem. Às vezes a gente chega na igreja, desculpa usar essa palavra, só o pó, é pouquinho, mas a gente vai ouvindo os louvores, vai vendo o movimento do Espírito Santo, passa daquela porta para cá, sente que o ambiente é outro, sente que aqui tem glória, sente que aqui tem união, sente que aqui tem comunhão, sente que aqui um estende a mão para o outro, a gente começa a adorar. Você pode adorar a Jesus, por isso a gente começa a perceber que tem resposta para a tua crise, que tem resposta para a tua oração, que Jesus te aceita, que as portas muitas vezes se fecham na cara da gente, mas existe um Deus do céu dizendo: eu conheço a tua história, eu sei das tuas crises, eu sei daquilo que passa no íntimo do teu coração, e eis que pus uma porta aberta diante de ti, eis que pus uma porta aberta. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Eu sinto a graça de Jesus nessa noite. Aleluia. A ideia é ser verdadeiro mesmo, irmão. A ideia, irmãos, é abrir o coração. E diz que ela... E olha que interessante, além dela escutar, né, ela vai pegar a direção lá que o profeta dá para ela e diz para ela, pergunta para que você tem, e ela é sincera, de novo: eu só tenho um pouquinho de azeite, é só um pouquinho. Olha que interessante, né? Aí ele fala: então você vai lá na sua casa, procura vasos emprestados, né? E aí você derrama. Olha, irmãos, era tão pouco, mas começa a derramar. Começa olha que interessante, os filhos vão trazendo os vasos e ela vai entornando o vaso que tinha um pouquinho, e diz que o milagre foi tão grande. Tem hora que você fica maravilhado de pensar nisso. Você já imaginou? Você sabe da tua realidade, é só um pouco, mas na presença de Deus aquele pouco começa a aumentar, eu fico maravilhada com isso. De repente é uma esperança pequena, mas daqui a pouco o Espírito Santo começa a dizer: obedeça, ouça a minha voz, porque isso vai aumentar, isso vai chegar com abundância. Você pode adorar a Deus por isso? A bênção vai ser grande. E diz que vai, né, derramando, até que ela pergunta que acaba os vasos. A hora que acaba os vasos, né, aí diz que para o azeite. E aí diz que ela volta no profeta, isso aqui a gente conhece, volta para o profeta fala: vende agora, paga as dívidas. Olha que direção: paga as dívidas e viva do resto. E eu fico pensando, irmãos, que ainda existe pessoas assim, que são instrumento de transformação das suas casas, das suas famílias. Olha que interessante. Por quê? Porque se você lê, parece pouco, mas se você lê um capítulo anterior, no capítulo 2, né? Ali no verso 23, no meu está aberto aqui, olha que aqueles meninos que foram mortos por aquelas duas ursas, né? Diz que aqueles moços não aceitavam a direção. Diz que quando eles dizem para o profeta: sobe calvo, zombando do profeta, é porque eles não aceitavam o profeta. O sobe diz: seja arrebatado também, como foi Elias. Eles estavam zombando do profeta. Era como se eles dissessem para o profeta: nós não aceitamos. Os meninos, irmão, 42 moços, se eu não estou enganada, dizendo: a gente não aceita você como profeta, a gente não aceita o teu chamado profético. Mas do outro lado tem uma mãe que diz o seguinte: eu acredito na direção de Deus, eu acredito. Você pode adorar a Deus por isso? Eu acredito, porque o profeta aqui, irmãos, está representando Deus. Ela está dizendo: eu acredito na orientação, eu acredito naquilo que Deus tem. Os meninos de lá morreram, mas os meninos de cá foram salvos. Os meninos de lá morreram, mas os meninos daqui tiveram um futuro brilhante para a glória do nome do Senhor. O que eu quero dizer? Você é instrumento de transformação. Quem sabe você chegou aqui com a fé pequena, a esperança pequena, mas Deus está de olho na tua casa, Deus está de olho no futuro da tua casa, porque Ele já está nesse futuro. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Eu fico maravilhado, eu fico pensando, às vezes eu falo um pouco da minha história, mas eu me lembro de quando meu pai foi embora. É triste essa história, eu não aceitava, foi uma coisa que marcou, irmãos, a minha vida. Foi o meu pai, eu tinha 13 anos, meu pai pegar as malas e ir embora. O casamento do meu pai e da minha mãe acabou e ele foi embora. Ele não teve misericórdia. Depois ele se arrependeu, pediu perdão, aceitou Jesus como Salvador, morreu salvo, ok, mas naquele momento aquilo marcou a minha história. Eu pensava: como é que pode alguém me abandonar desse jeito? Se ele não quer minha mãe,
mãe, não gosto da minha mãe, mas ele não me ama, era o que vinha dentro de mim. E aquilo era para acabar comigo, era para acabar com o meu futuro. Meu pai saiu por uma porta e Jesus entrou na minha casa. Você pode adorar Jesus por isso? A ideia do diabo era acabar comigo, era tirar o meu futuro, mas ele se enganou, como já foi falado nessa noite. Ele armou o laço, Jesus quebrou o laço. Ele abriu a sepultura e Jesus fechou a sepultura. Você pode receber essa palavra nessa noite? Jesus fecha a tua sepultura, aleluia. Essa sepultura está sendo fechada nessa noite. Você está sendo blindada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você pode receber essa palavra nessa noite? Aleluia. E eu fiquei maravilhada com isso, não é? Aí o inimigo armou o laço, mas Jesus chegou na minha casa, mudou o meu futuro. Casei com uma pessoa crente. Os meus filhos são crentes, até o meu netinho. Aleluia. Eu já contei aqui, o menino com 2 anos já sabe orar. Cheguei num momento, eu quase não vou, eu só vou em horários combinados, não gosto de quebrar a rotina deles, mas eu fui num horário que já era hora de dar banho, pôr ele para dormir. E aí eu entrei, fiquei no quarto vendo a mãe, minha filha, eu tenho só ela de filha, e aí, tem outros 2 meninos, mas só ela de filha. Aí ela colocou o pijaminha e olha, vovó. Aí daqui a pouco ele dobrou o joelhinho, dobrou o joelho e eu fiquei de pé, porque eu estava fora ali, né? Fiquei de pé, ele olhou para trás como pelo retrovisor e falou: joelho aí, vovó. Com quem diz assim, o negócio veio do céu, aleluia. E eu adorei o nome do Senhor. Porque o inimigo quer destruir o teu futuro. O inimigo quer acabar com a tua esperança. Os credores estão aí para levar, quem sabe, a tua alma, a tua felicidade. Mas nessa noite o laço quebra e Jesus transforma a sua vida. Você pode receber essa palavra nessa noite. Derrama lá para cima. Glorifica o nome de Jesus. Essa noite é noite, aleluia, da sua alma se extravasar. Você já pensou que o milagre não foi num lugar público? O milagre foi dentro de casa. Entra dentro de casa, fecha a porta. Olha que interessante, a direção de Deus, né? Fecha a porta, aleluia. Porque vai ter milagre lá dentro da tua casa, lá dentro da tua família. Lembra que eu falei que meu pai foi embora, deixou a gente com uma dívida? A minha mãe, irmãos, era servente escolar, ganhava pouquíssimo, 3 filhos, não tinha idade para trabalhar ainda. A gente tudo adolescente, tudo pequeno ainda, não tinha idade. Alguém disse: não vai dar o que preste, não vai salvar um. Tinha gente de perto que dizia: sabe o que aconteceu? Salvaram-se todos. Você pode glorificar Jesus. Como eu disse, salvaram-se todos. E eu fico imaginando que nessa noite é noite de salvação, é noite de libertação, é noite de fardo cair por terra. Satanás não vai roubar o teu futuro. Satanás não vai roubar a tua esperança, porque Jesus multiplica a tua esperança nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Olha, irmãos, na fragilidade de uma mulher viúva. Olha que interessante. Na fragilidade de uma mulher viúva, e ela se torna um instrumento de transformação, uma viúva, irmão, uma pessoa que você, quem sabe, no luto, não é verdade? Mas ela buscou orientação, e para quem clama, Deus responde. Jesus disse isso: entra no quarto, fecha a porta, pede, bate, busca. De novo eu vou repetir isso, irmão, porque Jesus quer mudar futuro nessa noite. Jesus quer te dar a instrução que o seu futuro seja mudado, que a tua casa seja mudada. Os credores, irmão, o mundo está aí para roubar nossa alegria, para roubar nossa esperança, para roubar nossa mesa, para roubar nossa comunhão. Mas nessa noite fecha a porta, deixa o Espírito, deixa o azeite ser derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Jesus tem coisas maravilhosas. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Mas olha, havia uma certa mulher, não tem nome essa mulher, é uma certa mulher, e ela, mas olha, quando eu vou ler na Bíblia eu fico maravilhada. Quando você lê Atos 9 também, andando lá nos versículos, também fala que havia uma certa discípula lá em Jope. Essa mulher também é também um instrumento de transformação.
Olha que interessante. Uma mulher, irmãos, que consegue unir comunidade, não é para qualquer um, irmãos. As pessoas podem ter carisma, as pessoas podem ter uma boa eloquência, as pessoas podem, sabe, irmão? Mas o que faz é a graça, é a unção de Deus que faz pessoas unir comunidade. Hoje em dia, irmão, de novo, o inimigo quer separar, quer colocar distância entre a gente. Mas não, irmão, não é isso. Eu fico maravilhada com pessoas que têm essa capacidade. E a Dorca tinha essa capacidade, irmão. Olha que interessante, uma mulher que transforma a comunidade dela. Se você prestar atenção no capítulo lá 15 de Atos, os irmãos vão fazer uma reunião de obreiro, não é verdade? No capítulo 6, melhor, os irmãos vão fazer uma reunião de obreiro para daí aparecer o diaconato, porque as viúvas judias estavam levando alguma vantagem diante das outras viúvas no assistencialismo, não é? E aí precisa fazer uma reunião para se levantar diaconato. Eu acho interessante, capítulo 6, que está certo, irmão. Mas se eles estão fazendo isso no capítulo 6, não é? Resolvendo isso, a Dorca está a 1000 anos-luz na frente de tudo, porque ela faz sem título, ela faz sem hierarquia, ela faz sem esperar troca. Olha, irmãos, que interessante. Ela faz, o que ela faz? O que ela pode transformar? Ela tem linha, ela tem agulha na mão. Oh, irmão, é coisa que a gente nem, não é? E é onde ela vai, exatamente na comunidade de viúvas, pessoas desprovidas, pessoas que não têm condição. Diz que ela faz roupa, ela costura para aquelas mulheres. Você já imaginou, irmão? Os maridos naquela época entravam no mar e não voltava, né? Ou morria logo de alguma coisa. E aquela era uma comunidade concentrada em viúvas. Então, quando a Bíblia fala de viúva, fala de pessoas desprovidas de qualquer coisa. Imagina, de necessitado. E Deus levanta a Dorca nesse momento para trabalhar com o que ela tem. O evangelho é assim, irmão. Evangelho não faz da gente triunfar, ser melhor que ninguém. Não, os dons espirituais, irmão, não engrandece as pessoas, não faz as pessoas espetáculo e show. Não, irmão, o evangelho une a gente. O evangelho faz a gente doar. Você pode adorar a Deus por isso, olhar para o outro. Xandarrama lá para cima. O evangelho faz a gente... não é verdade, irmão, que os crentes excluem as pessoas. Não é verdade. A comunidade de fé, ela atrai as pessoas, ela recebe as pessoas, ela ama as pessoas. Eu fico maravilhado, irmãos. Só uma coisa. Eu fico maravilhado, eu já contei para vocês aqui de uma coisa que eu li, de 2 botânicos, né, que foram fazer um trabalho numa floresta. Já contei isso, né? E aí essa história conta que lá no meio daquela floresta vasta, eles acharam um toco lá no meio. Diz que aquele toco só estava a árvore caída, né? Só o toco, só restou o toco. E diz que eles tiraram a amostra dela para saber se ela estava viva, se aquele toco estava vivo ou não no meio daquela floresta, né? E diz que eles fazem uma análise lá e fica sabendo que aquele toco está vivo. Aquela árvore, não sabe se foi um raio, se foi alguma doença, alguma coisa que matou aquela árvore, que eles acham, né? Porque ela está naquela situação. E aí vem a análise, vem a resposta, o negócio, ela está viva. E o segredo dela estar viva não está da terra para cima, do solo para cima. A resposta dela estar viva, aquele toco está vivo, está do solo para baixo. Sabe por que aquele toco não morreu, apesar de estar cortado, rente no chão? Porque as raízes das outras árvores se entrelaçaram na raiz desse toco. E levava e fornecia para ela alimento, água. Você já imaginou uma coisa? Fizeram-se uma rede de conectividade. O que as outras árvores estavam dizendo é o seguinte: perto de nós você não morre, perto de mim você não morre. Você pode adorar Jesus comigo? Igreja é isso. Eu chego na igreja só o bagaço. Eu chego na igreja só o pó. Mas aqui existe uma rede de conectividade, de vida. E o Espírito Santo vai passando vida. A seiva vai passando. Você pode levantar sua mão nessa noite. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Existe uma rede
de conectividade dada pelo Espírito Santo. Você não tem aquilo que eu tenho, eu divido com você. Você tem ou não tem, você divide comigo. Você levanta a tua mão, você estende a tua mão, você abençoa. Você pode glorificar Jesus comigo nessa noite. Então perto de mim você não morre. Perto de você eu não morro. Perto da igreja você não morre, mas receba a vida para a glória do nome do Senhor. Você pode levantar sua mão nessa noite. Receba a vida, aleluia, vida. Igreja é isso. Você está sentado aí no banco e diz, mas eu não tenho cargo, e daí? Você está sentado aí dizendo, mas eu não sei, e daí? Existe uma rede dada pelo Espírito Santo. E aí diz essa história, né? Já imaginou que a árvore que a raiz mais estendida, elas iam lá nas águas, já imaginou? Lá na profundidade, e trazia a seiva, trazia a água, trazia tudo aquilo nutriente que aquela que estava doentinha lá precisava. Você já imaginou? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Lá na minha igreja, a Raquel, já contamos isso, né? A Raquel foi diagnosticada com câncer. E olha que interessante. Foi diagnosticada com câncer e foi para o hospital metropolitano. De lá já foi para o hospital ali da Paulista, Beneficência Portuguesa. Ficou ali mais de 60 dias internada. E a história correu no meio do setor, que a Raquel estava daquele jeito, não é? E aí, já contei também. Aí a Penha me convidou, vamos lá comigo. Ela queria que eu levasse ela lá. Me leva lá no hospital para visitar a Raquel. Eu falei, vamos. Levei ela lá. Quando chegou lá, irmãos, a Tamara, a irmã da Raquel, desceu, porque eu não podia subir. Assinou um documento que o estado da Raquel não era bom. Só a família podia, e só uma pessoa, só a Penha naquele momento podia subir. Mas a Tamar desceu, assinou um documento, deu todas as garantias e eu pude subir. Vi a Raquel recém-operada. A operação da Raquel demorou 14 horas. Tiraram o útero, o ovário, pedaço de baço. Quando descobriram, já estava todo tomado. Aí o médico falou, vamos tirar logo um pedaço do estômago, pedaço do intestino, e não pode chegar no pulmão. Se chegar no pulmão, mata a Raquel. Foi nesse momento que eu vi a Raquel. Quando nós chegamos lá, olha o que é uma rede. Olha o que é o Espírito Santo. Olha o que é ser instrumento na vida do outro. Não queira só para você. Não seja desse jeito, egoísta, narcisista, a ponto de querer só para você. Mas doe, seja instrumento, aleluia, de cura. Você pode receber essa palavra nessa noite. A Raquel aberta, 14 horas, recém-operada naquela situação, e eu cheguei com a Penha. A Penha colocou a mão na Raquel, os pés gelados, e ela disse, vamos orar? Levantamos para orar. Como nós fomos orar, o Espírito Santo tomou a boca da Penha e disse para a Raquel, era uma das nossas dirigentes, agora ela se voltou para outro ministério, ali dentro do nosso setor, mas ela era dirigente do ciclo de oração, regente, e a Penha disse, vamos orar. Quando a Penha falou, vamos orar, o Espírito Santo pôs uma palavra na boca da Penha e disse, Raquel, o Espírito Santo manda te dizer, você não vai morrer, aleluia, você vai na nossa festa agora, isso era agosto, a festa nossa era em outubro, agora na nossa festa, você vai reger, você vai ser a primeira a reger, para a glória do nome do Senhor. Sabe o que é que eu vi? Eu digo isso para você diante de Deus, eu vi a vida voltar nos olhos da Raquel, na expressão do rosto da Raquel, porque a boa palavra levanta, porque a palavra abençoadora, você pode adorar Jesus, que nos seus lábios hajam palavras abençoadoras. A Penha foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu já vou terminar. Ela estava inspirada e ela disse, você não vai morrer. Eu vi debaixo dos meus olhos. A Raquel estava pálida. O fisioterapeuta tinha acabado de passar. A Raquel teve que não conseguiu fazer o exercício, porque ofegante, com muita falta de ar, branca igual um papel. Mas quando ela falou, Jesus manda te dizer, o Espírito Santo, olha, irmão, se ela tivesse me dito, tal pessoa lá da Assembleia de Deus, que é poderosa, mandou dizer, eu não ia acreditar. Mas quando ela disse, o Espírito Santo mandou te dizer, eu vi a vida voltar, eu vi a cor voltando no rosto da Raquel. Ela se ajeitou na cama e disse, como é que é? Como é que é? Jesus vai te curar, Raquel, e você vai reger
Você pode receber essa palavra nessa noite. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele é o dono dessa igreja. Ele também cura. Ele também muda diagnóstico. Ele muda futuro nessa noite, para a glória do nome dele. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Sabe o que aconteceu, irmão? A Raquel foi totalmente recuperada. Totalmente recuperada. Na nossa festa, irmão, eu estava lá em Pernambuco, mas sabe o que aconteceu? Elas me mandaram a filmagem. Quando abriram a festa, o FADEB que a gente chama, quando abriu, a primeira que veio reger foi a Raquel inteira, irmão, inteira, glorificando o nome do Senhor. Você ainda crê que Jesus cura? Você ainda crê que Jesus transforma? Você ainda crê que esse milagre pode chegar na tua casa, na tua família? Você ainda crê que demônios vão fugir nessa noite para a glória do nome do Senhor? Que aqui está cheio da glória, cheio da presença, que Jesus reina, que Jesus é soberano, que Jesus é maravilhoso. E Ele está dizendo, existe uma rede aqui nessa noite. Foi isso que, vou terminar, foi isso que essa Dorca fez. O que ela tinha, ela deixou ser usada. Ela não colocou, irmãos, aquela correntinha. Desculpa eu dizer isso, talvez você ainda não viu isso, mas eu já vi lugares de correntinha, irmãos, quando as pessoas não podem se aproximar. Já viu isso? Lá, você lá e a gente aqui, como a gente... Aqui não tem isso, irmão. Aqui não tem grande. Você pode adorar Jesus por isso. Aqui não tem grande. O grande aqui já foi, pastora já disse, o grande aqui é Ele. Ela ficou pelo menos 3, 4 minutos falando os atributos de Jesus, que Jesus é. Ele é grande, Ele é onisciente, Ele é poderoso, Ele é o Cordeiro, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água. Você pode adorar, Ele é o bom pastor e o bom pastor da vida pelas ovelhas. Você pode glorificar o Rei da Glória. Então clame ao Senhor. Eu vou terminar. Clame ao Senhor. Receba a força do Espírito Santo nessa noite. Receba, que caia por terra nessa noite todo embaraço, tudo aquilo que se levantou, toda barreira. Que Cristo, que possa ser levado a Cristo todo pensamento cativo nessa noite. Que essa palavra entre no seu coração, ilumine a tua mente e transforme você e a sua casa para a glória do nome do Senhor. Havia uma mulher. E sabe que eu fico maravilhada? De novo, que ela não separa ministério de comunidade, ela junta. Ela fez morta o que muita gente não faz viva. A mulher morta o que muita gente não faz viva. Porque as viúvas, você já imaginou cada roupa, cada peça, chegava lá e dizia, foi ela que fez. Olha, irmão, o que é fazer para Deus, irmãos. Olha o que é, às vezes a gente tem 1 hora, 2 horas, 3 horas na presença de Deus, e as pessoas às vezes, não é? Acham, não, irmão, isso aqui tem um valor imenso, irmão. Isso aqui tem um valor imenso. De novo, quando você não ora só por você, mas ora pelo outro. Quando você se coloca no lugar do outro. Olha que interessante. As pessoas vêm falar assim, isso aqui foi ela que veio. E foi colocando. Daqui a pouco as viúvas começam a chorar e clamar pela vida dela. A gente quer vida. A gente não quer morte. Mas a mulher estava morta. Mas e daí? E daí? Para Deus nada. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Você ainda crê nisso nessa noite? Diz a Bíblia que as viúvas começaram a chorar. E a ideia baixou a ordem lá. As viúvas começaram a chamar. A gente quer o Pedro. Chama o Pedro. Por isso que eu digo que ela é uma mulher que une comunidade e ministério. Ela não separa, ela junta. Aleluia. Xandarrama labraçu. Quem sabe alguma coisa entrou lá e separou. Mas eu vejo você sentada na mesa com a sua família de novo, para a glória do nome do Senhor. Xandarrama labraçu. Nobrianda na maia. Quantas vezes a mãe chorando porque o filho está longe, ela não tem, nem sabe onde está. Mas deixa eu te contar, existe um anzol de Jesus. Existe um anzol de Jeová. Existe uma corda de amor, aleluia, que busca. Eu fico maravilhada com esse texto. Sabe daquele do homem da mão mirrada? Lucas conta para nós, né? A Bíblia fala que o homem está numa sinagoga, tem a mão mirrada.
Aí Jesus vai curar aquele homem, o pessoal começa a falar, hoje é sábado, não pode curar. Aquela coisa de segunda a sexta, né? Das 8 às 18. Sábado não pode curar. Como se o sábado fosse criado para ele mesmo. Não, o sábado foi criado por causa do homem, não o contrário. E estava ali o Senhor do sábado. Aí quando Jesus vai curar, Jesus fala, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Olha aqui que pergunta. Se um animal de vocês, uma ovelhinha, um boi de vocês, cair num buraco numa sexta-feira, porque para o judeu o sábado começa na sexta às 18, para nós começa à meia-noite, mas para ele é às 18. Então 18 da sexta já é sábado, 18 e 1, e 18 e 1 no sábado já é domingo. É assim que funciona, não é? Então ele pergunta, se um animalzinho de vocês cair num buraco numa sexta-feira, ou que já é no sábado, né? Num sábado, vocês vão buscar ele ou não vão? Tu não fica quieto, porque Jesus queria dizer, ou vocês vão, porque vocês amam o bichinho, né? Tem dó do bichinho ficar lá até passar o sábado, não é? Ou então por puro prejuízo, você não vai deixar lá que você vai tomar prejuízo, de algum jeito você vai querer ir. Aí Jesus falou, olha, se vocês não deixam, porque por certo não ia deixar o animal caído lá, muito mais eu, Jesus queria dizer o seguinte, eu vou atrás das ovelhas, eu vim para buscar a ovelha caída mesmo, machucada mesmo, quebrada. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Que Jesus queria dizer o seguinte, eu vou, porque a ovelha doentinha está lá quebrada, machucada, sem poder. Isso é salvação. Salvação é vir de fora, vem alguém para libertar, para trazer a salvação. Você não tem a salvação dentro de você quando você está perdido, tem que vir de fora. Essa salvação vem de Deus, vem de Jesus. Você por você mesma, você não se salva, a religião não te salva, psicólogos não te salvam, não tem aí, filosofia não salva. Mas o Jesus ouve, o bom pastor ouve o gemido da ovelha e ele sai atrás dessa ovelha. Você pode adorar Jesus comigo? Eu encerro. Sabe o que ele faz? Ele não encontra a ovelha caída e diz, tá vendo? Quem mandou você ser brava? Quem mandou você não ser obediente? É isso mesmo que você merece. Não, ele não faz isso. Quando você está machucado, ele vai lá, ele já leva uma atadura, ele tem atadura, ele já leva um óleo, aleluia, ele já leva logo um bálsamo. Você pode adorar Jesus nessa noite? Tem bálsamo, ainda tem bálsamo em Gileade, ainda tem bálsamo de Jesus. Eu sinto o amor de Jesus nessa noite. Ele já vai, ele é preparado para isso. Ele não vai com chicote para amarrar ou para uma corda para amarrar a ovelhinha. Ele vem na frente e a ovelhinha vem arrastada atrás dele e ele falando um monte de coisa para a ovelhinha. Eu e você, estou falando de mim e de você. Não, sabe o que ele faz? Ele chega lá, já faz logo um curativo. Ele já emenda logo, já faz, passa o bálsamo, já lá faz uma atadura. Ao invés de vir arrastando, como muita gente quer, que você seja arrastado para todo mundo ver as tuas fraquezas, para todo mundo ver que você é pecador. Ele não faz isso. Ele te coloca no ombro, ele te coloca perto do coração dele e diz, eu te amo. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Clama, 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 clama nessa noite. Clama, clama por ele nessa noite. Creia, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Não pensa que você vai servir de espetáculo para os outros, não. Ele trata as tuas feridas nessa noite e te põe bem pertinho do coração. Você já imaginou um negócio desse? Foi isso que Jesus fez com Dorcas. Usou lá ela de instrumento, né? Para abençoar aquela comunidade. E quando Pedro chega, mas já pensou? A mulher está lavada, morta. Já está lavada, quer dizer, já está preparando. Está colocada num cenáculo, só está esperando o Pedro chegar. Porque elas pediram que o Pedro viesse. Aí ele chega e faz exatamente o que Jesus fez. Tira todo mundo dali. Dobra o seu joelho. E ora ao Senhor. Ele não disse pelos poderes de... Não. É exatamente isso. Ele não arrancou uma espada e falou, eu sou a cabeça desse principado, eu sou Pedro, tá brincando comigo? Não. Ele dobrou o joelho
do lado, aleluia. A crise estava ali, o problema estava ali, mas ele dobra o joelho, numa posição, irmãos, de quebrantamento, de dependência de Deus. Eu acho isso maravilhoso. E agora eu imagino o Espírito Santo dizendo para ele no coração dele, eu imagino, clama pelo Espírito de vida. Clama pelo Espírito de vida. Você pode clamar nessa noite pelo Espírito de vida. Você já imaginou o Pedro dizendo, Espírito de vida, entra nela de novo. Espírito de vida, entra nela de novo. Espírito de vida, entra nela de novo. Você pode receber essa palavra nessa noite. Clama pela tua casa. Clama pelo teu filho, pela tua família, porque Jesus vai cumprir a promessa. O Espírito de vida vai entrar de novo. Você pode adorar Jesus por isso. Daqui a pouco a Dorcas se levantou. A Dorcas se levantou. Ele pega na mão da Dorcas. Olha a igreja de novo. Eu preciso dizer isso. Igreja é isso, irmão. Igreja não pisa com os pés. Não dá, sabe, irmão, chute. A igreja não dá, desculpa falar assim, não dá coice. A igreja estende a mão. Xandarrama Labraçu. É uma das figuras mais maravilhosas. Aleluia. Um corpo inerte. Mas ele ora, ele tem compaixão. Depois ele estende a mão, porque foi isso que Jesus fez. Estendeu a mão e disse, levanta. E a vida voltou para a glória do nome do Senhor. E a notícia correu na comunidade. Não vai ter velório. Não vai ter velório. A morte foi embora. Você pode levantar sua mão nessa noite. Eu quero orar junto com você. Se o pastor, a pastora me permitir, fiquemos em pé nessa noite. Tem vida nessa noite. Tem milagre nessa noite. A mulher que transformou uma dívida em poupança, em crédito. Você já imaginou? Era dívida, mas pela orientação do Espírito Santo, aquela dívida foi paga. Aquele jugo foi tirado. Isso é o que eu mais percebia nessa noite. O fardo, a bagagem sendo aliviada nessa noite. Troque o teu fardo pesado pelo fardo de Jesus nessa noite. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero terminar nessa noite. Eu quero orar com você, se os pastores me permitirem. Você ainda suporta orar comigo nessa noite? Aleluia. Foi cantado nessa noite, deixa eu te usar. Eu achei tão lindo isso. Depois foi cantado para nós em tempo de guerra. Baixa a guarda não. Levanta a cabeça. Aleluia. Levanta a cabeça. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Em tempo de guerra. Você está vivendo um tempo de guerra, mas não baixa a cabeça. Continua adorando ao Senhor. Porque enquanto você adora, o milagre está chegando na tua casa. Eu quero orar por você nessa noite. Posso, bispo? Posso, pastor? Sei que esse culto foi maravilhoso. Eu senti a graça de Jesus. Você sentiu a presença de Jesus nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar, se essa palavra faz algum sentido para você, e você quer receber a oração da igreja, quiser receber essa conexão, aleluia, esse toque de Jesus nessa noite, Ele te garante o toque nessa noite, aleluia. Tem alguém nessa noite? Vem receber oração. Nós queremos orar, não tenha vergonha, nós somos igreja. Xandarrama Labraçu. Se você tiver um amigo, uma amiga, se tiver, eu não conheço vocês todos, mas se você sente de trazer, de acompanhar, e alguém aqui nessa noite, vem. Jesus tem coisas maravilhosas para você. Aleluia. Jesus visita a tua alma. Aleluia. Você pode adorar Jesus comigo. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que quer mais? Tem mais gente que quer oração? Aleluia. Lá atrás tem eu esqueci o nome da irmã que está do lado. Como chama a irmã que está lá atrás? Com visitante, né? Quem? Sheila. Sheila, convida essa pessoa que está do seu lado aí.
Fala para ela que Jesus tem coisa grande para ela. Aleluia. Se ela quer receber oração, você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Xandarrama labraçu. Nobrianda na maia. Aleluia. O bom pastor está aqui nessa noite. Aqui existe uma rede de conectividade, de pessoas que vão pegar teu nome, que vão orar, que já te amam nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Já é crente, conhece Jesus, já aceitou Jesus, já aceitou Jesus como Salvador? Quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta sua mão assim comigo nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Levanta sua mão mais alto, deixa eu ver. Vamos orar nessa noite, vamos. Vamos ligar o céu nessa noite, vamos. Isso aqui nem me pertence, essa honra não é minha, eu vou chamar a pastora Carla. Pode baixar sua mão, põe sua mão assim, ó, no seu coração. Você sente Jesus nessa igreja? Você sente? Você sente um alívio nessa noite? Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Vocês não têm ideia do que Jesus quer fazer com essa igreja. Os céus estão abertos nessa noite. Jesus está aliviando a carga nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo? Fica aí que a pastora Raquel vai orar por vocês. Eu vou orar, aleluia, juntamente. Glória, está aceitando Jesus. Você repete comigo? Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Eu reconheço que o Senhor vem em carne e sangue para morrer na cruz, para me salvar. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoe meus pecados. Escreve uma nova história e uma nova da vida. Porque a ti eu pertenço nessa noite. Noite de decisão da minha vida. A maior decisão que você tomou hoje é no altar do Senhor. Você pode dar um brado de glória. Você pode dar um brado de glória. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela tua filha. A pastora Sheila vai orar. Estenda as tuas mãos para cá. Está aceitando também? Pastora Raquel vai orar por vocês e nós vamos orar. Você crê no milagre? Você crê no Deus que transforma? Você crê na palavra que Deus devolve identidade? Você crê no Deus que faz tudo novo de novo outra vez? Você crê no Deus que pega o corpo morto e dá vida? Ele está dando vida hoje. Ele está dando vida hoje. Ele está dando vida hoje. É a maior decisão hoje da Maiara. Maiara, guarda esse nome. Porque Deus é Deus que faz tudo novo. É Deus que faz tudo novo. É Deus que faz tudo novo. Porque Ele é Deus que faz. E Ele vai fazer na vida. E eu creio, porque Deus é Senhor. É noite de salvação. Alabarabai, você pode estender as mãos. Aleluia. Isso, pode orar, minha pastora. Nós vamos orar juntos. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Oh, alabarabai. Tem mais alguém nessa noite? Eu não Oh, conheço. Jesus. Dá uma olhada aí, vê se tem mais. Tem mais alguém que não é crente nessa noite? Esse rapaz já é crente, esse senhor já é crente. Tá falando com ele? Tá. Amém. Vamos orar nessa noite. O bispo está ministrando ali para ele. Vamos orar? Querido Jesus, nós estamos na tua presença. Que presença gloriosa. Aleluia. Olha, Jesus. Faz aumentar o azeite nessa noite, Jesus. Multiplica o azeite, Senhor. Multiplica o azeite, faz um milagre, Senhor. Aleluia. Olha essa vida que se entrega para o Senhor nessa noite. Talvez sem muito entender. Aleluia. Mas a tua glória, a tua graça, o teu poder está sobre nós nessa noite.
Continua abençoando, Jesus. Faz algo maravilhoso. Os que vieram aqui na frente, crendo nessa palavra, crendo que o Senhor é poderoso para fazer um milagre, para intervir, crendo que o Senhor pode fazer algo maravilhoso. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Continua salvando, continua libertando. Enche, 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 Jesus, enche. Sopra, sopra, sopra. Faz viver, faz viver. Espírito de vida. Faz viver. Faz viver. Espírito de vida. Espírito de vida. Espírito de vida. Entra, Jesus, entra na casa, entra na família, visita esse filho que está desviado, visita essa filha que está desviada, visita essa neta, esse neto, esse marido, faz algo maravilhoso e que haja testemunho para a glória do teu nome, no nome de Jesus que eu te peço, para a glória do teu nome.